Saudações, amados. Quem quer glória da glória? Está muito fraco. Quem quer glória da glória? Começou a melhorar. Estou feliz, um pouco mais descansado do que ontem, embora fui forçado a tirar um cochilo hoje à tarde, me obrigaram, e muito contrariado, né? Eu consegui dar uma descansada, e amanhã nossa jornada continua para a glória do Senhor Jesus. Queridos, embora o tema da unção profética 2026 seja buscar ao Senhor enquanto se pode achar, foi nos proposto trabalhar subtemas. Por isso ontem trabalhei o livro de Jeremias, capítulo 29, e hoje estarei trabalhando sobre Mateus capítulo 6, o versículo de número 33. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor? Hoje eu não vou testemunhar. Ontem nós dedicamos alguns minutos para compartilhar algumas experiências, e hoje nós vamos ganhar esses minutos para tentar orar mais com a igreja e também falar aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração. O texto é conhecido por todos vocês, por todos nós, por todos os cristãos, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Este versículo, às vezes, ele é mal interpretado, ou até mesmo mal reproduzido, porque nós temos o costume de dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas na realidade e todas essas coisas, ou e estas coisas, dependendo da tradução que nos for apresentada. Por que o texto fala e todas essas coisas, ou e estas coisas vos serão acrescentadas? Porque o Senhor está falando, Ele está trazendo, nós temos que ler o texto e o contexto. E o contexto, ele nos fala sobre os pássaros que não plantam, que não colhem, e o Senhor cuida. Ele fala dos lírios do campo, que amanhã é cortado, lançado fora, e ele diz que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios, ou seja, nem as vestimentas mais lindas de Salomão pode se comparar com os lírios do campo, e que amanhã é arrancado e é jogado fora. E ele nos chama a atenção dizendo: vocês porventura não é mais importante do que os pássaros? Vocês não são mais importantes do que essas coisas? Então o Senhor fala: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e essas coisas, ou seja, o que comer, o que vestir, aquilo que foi essencial para a nossa vida, para a nossa subsistência, eu vou acrescentar, tá? Não é todas, porque quando a gente fala em todas as outras coisas, nós podemos especular: eu quero uma fazenda, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas não é isso que o texto está dizendo para nós. Então nessa noite eu quero dizer sobre os perigos de uma vida desalinhada. Quais são os perigos que nós corremos quando nós temos uma vida desalinhada? Nunca foi tão fácil ter coisas, e nunca foi tão difícil ser feliz. Por mais que nós estejamos passando por uma instabilidade na questão governamental, eu ainda costumo dizer que com tantas cargas tributárias que nós temos, que nós pagamos, com tantos impostos, nós ainda, se nós temos um salário até mais razoável, a gente consegue conquistar algumas coisinhas. É possível você conquistar uma casa, ainda que seja parcelada. É possível você conquistar um carro, ainda que seja parcelado. Tudo depende daquilo que você tem, daquilo que você ganha. Então nunca foi tão fácil ter coisas, e nunca foi tão fácil também, ou tão difícil ter paz. Por quê? Nunca se correu tanto atrás do amanhã, e nunca se confiou tão pouco em Deus. O grande problema da humanidade é a ansiedade. Nós somos ansiosos, e nós vamos tentar discorrer sobre isso um pouco. Nós vivemos cansados, nós vivemos ansiosos, nós vivemos sobrecarregados,
porque nos falta esforço, não porque nos falta às vezes coragem, não porque às vezes nos falta disposição, mas porque nos falta ordem espiritual. E é justamente sobre a ordem espiritual que afeta toda a nossa vida e toda a nossa caminhada. Jesus não disse que o problema é a necessidade. Ele não fala que a necessidade seja um problema. Ele revela que o problema é a prioridade errada. Ou seja, o Senhor está perguntando: o que você necessita, o que você precisa? O que te falta no dia de hoje? Isso não é errado. Isso não é pecado. O pecado é quando eu começo a colocar as minhas necessidades no centro da minha vida. Quando isso se torna prioritário. Quando aquilo se ocupa um lugar que deve pertencer exclusivamente a Deus. Quando nós analisamos as Escrituras Sagradas, nós encontramos um problema de idolatria, nós encontramos problema de prostituição, e nós encontramos tantas outras situações. E quando, queridos, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando eu aceito Ele como o governador dos meus pensamentos, das minhas escolhas, mas se por algum motivo eu começo a colocar outras coisas no lugar dele, isso também é prostituição. Nós também nos prostituímos quando nós priorizamos recursos dessa vida e colocamos isso em primeiro lugar na nossa vida. Por quê? Porque nós somos a noiva de Cristo e a minha prioridade, a sua prioridade deve ser fazer aquilo que agrada ao Senhor e não aquilo que agrada a minha vida. Onde o reino de Deus não é o primeiro, onde o reino de Deus não é a prioridade, a ansiedade ela toma conta. A ansiedade começa a governar. Mateus 6 está no coração do sermão, que nós chamamos o Sermão do Monte, que vai iniciar no capítulo 5 do livro de Mateus. Então, quando nós pensamos que o Sermão do Monte é apenas aquelas bem-aventuranças, não é. Então ele começa no capítulo 5, ele começa a falar sobre as bem-aventuranças, e ele começa a discorrer até o último versículo, do capítulo 7. Se nós pegarmos Mateus capítulo 8, versículo 1, vai dizer para nós assim: descendo Jesus do monte. Então Jesus ele está no monte, dando os seus ensinamentos, e começa no capítulo 5, verso 1, e ele discorre todo o capítulo 5, ele discorre todo o capítulo 6, e ele discorre todo o capítulo 7. Então todos os versículos que estão nesses 3 capítulos fazem parte do Sermão do Monte. Então o capítulo 6 ele está no centro desse sermão. Ele está ali no centro. Mateus está no capítulo 6, está no coração do Sermão do Monte. E Jesus então confronta uma espiritualidade. O que Jesus confronta? Ele confronta sobre a ansiedade. Ele confronta sobre a questão da materialista, das pessoas serem materialistas. E ele confronta a questão das nossas dívidas. E ele começa a trabalhar sobre isso. No versículo 6, vamos dizer, anterior ao versículo 25 ao 32, ele diz sobre, repetidamente, ele fala várias vezes sobre: não andeis ansiosos. Não ande ansiosos. Cadê o nosso irmão? Não está lá não, já desceu. Tem alguém lá, Tiago? Vamos lá, Mateus 6, 25 ao 32. Olha aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Pulou? Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Adelantei. Pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto aos vossos corpos,
pelo que haveis de vestir. Adelante. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Adelante. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na sua estatura? Vamos lá. E quanto aos vestuários, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Adelante. Não andeis, pois inquietos ou ansiosos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Aleluia. Então ele fala que os ímpios, eles têm essa preocupação. As pessoas que não creem em Cristo, eles têm essa preocupação. Mas nós que tomamos a decisão por Cristo, nós precisamos aprender a confiar que Ele cuida de cada um de nós. Quando o reino ocupa o primeiro lugar, Deus Ele garante tudo o que é necessário. Então, às vezes, queridos, como eu compartilhei ontem com vocês, parte de testemunhos, às vezes, quando nós passamos por uma fase difícil da nossa vida, isso não significa como o contexto judeu, porque na mentalidade do judeu, quanto mais rico a pessoa é, mais próxima de Deus ela é. Então riqueza é sinônimo de relacionamento com Deus. E quanto mais pobre a pessoa é, mais miserável ela é, mais amaldiçoada, mais longe de Deus ela se encontra. Isso é um contexto judeu. Então, eu e você, nós podemos passar por necessidades, nós podemos passar por momentos difíceis na nossa vida. O povo de Israel, ao decorrer da história, ele viveu vários momentos que eles foram exilados. Mas Deus, às vezes, precisa permitir que passamos por certas situações para Ele tratar áreas de nossa vida. Ele permite que nós passamos por lutas, Ele permite que nós passamos por diversidade, não porque Ele nos ama, não porque Ele não se importa com nós, mas porque Deus está nos preparando para algo maior e melhor. E eu preciso confiar nisso, eu preciso crer nisso. O problema é que nós desfalecemos. O problema é que nós muitas das vezes jogamos a toalha, nós desistimos e nós não permitimos a conclusão do processo de Deus na nossa vida. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E a sua palavra me garante que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Deus tem algo muito maior, muito mais maravilhoso, muito mais tremendo para a sua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Aleluia. Aleluia. O livro de Jó não está ali por um acaso. E o próprio Deus dá testemunho sobre Jó, homem íntegro, homem reto e que se desvia do mal.
Mas mesmo ele sendo justo, mesmo ele sendo reto, íntegro, Deus permitiu ele passar por uma prova, porque Deus, conhecendo o coração de Jó, sabia que ele não iria negar o seu nome, mas que permaneceria fiel a ele. A minha fidelidade a Deus não deve estar baseada em posse, em recursos. A minha fidelidade a Deus deve estar baseado naquilo que Ele é, naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele já conquistou e naquilo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. O texto começa a dizer: buscai, buscar. Quando ele fala de buscar, isso é uma atitude contínua. Mas buscai. Ele está me dando uma direção, uma orientação. Você precisa buscar. Não é hoje, não é apenas amanhã. É um estilo de vida. Eu devo buscar o Senhor continuamente. Jesus não sugere. Ele não está apenas sugerindo, mas Ele está ordenando. Buscar significa procurar com empenho, desejar com intensidade, persistir com decisão. Aleluia! Eu preciso ter algo no meu coração e eu vou trabalhar para isso conquistar. Às vezes, queridos, como eu falei ontem, que nós enfrentamos chuvas, terremotos para ir para o emprego. Nós enfrentamos as mesmas diversidades para concluir um curso, para concluir uma faculdade, mas nós não temos o mesmo empenho para buscar o Senhor. Nós não temos a mesma disposição para buscar aquele que é sobre todos. O reino não é encontrado por quem espera. Vamos quebrar o protocolo nessa noite? Eu não faço isso, irmãos, mas hoje eu vou quebrar o protocolo. Você vai olhar para o seu irmão que está ao seu lado e você vai dizer para ele assim: ó, o reino não é encontrado. Diga para ele, não, fala com fé. Não, irmão, aqui, irmão. Não, irmão, eu quero agora que todos ouçam, eu quero que o Satanás escuta, eu quero que o rei, eu quero que o Senhor dos senhores escuta o que você está dizendo nessa noite. Você vai olhar para o seu irmão com autoridade, você vai olhar para o seu irmão como a boca de Deus essa noite, e você vai dizer para ele: o reino não é encontrado por quem espera, mas por quem busca. Aleluia! Não adianta você querer receber algo da parte de Deus, mas ficar com os braços cruzados, debaixo de uma árvore, esperando a coisa acontecer. Você tem que buscar, você tem que buscar, você tem que buscar, você tem que correr atrás. Aleluia! Aquele homem aleijado, ele morreria aleijado se ele não tivesse 4 pessoas, 4 amigos. E quando carregou ele até a suposta casa de Jesus, onde Jesus estava reunido, quando ele chega na casa, ele encontra uma multidão de pessoas pessoas penduradas para tudo quanto é lugar. Possivelmente, provavelmente, o texto não fala: eu sabia que não ia dar certo, olha o tanto de gente, nós não vamos conseguir passar aqui, nós não vamos conseguir chegar até o mestre. Mas os 4 amigos tiveram a ideia. Certamente eles olharam mais ou menos a direção onde Jesus estava, subiram no telhado, tiraram o telhado bem no rumo de Jesus. Eu fico imaginando Jesus talvez sentado, vendo aquela situação em cima dele. Mas ele não se incomodou, pastora Selma. Ele não se incomodou com os ciscos que estavam caindo. Ele não se incomodou com os ruídos que estavam sendo produzidos. Ele não se incomodou com o buraco que foi aberto sobre a sua cabeça. Porque cada atitude daqueles homens demonstrava fé. Cada atitude daqueles homens identificava determinação. E de repente eles subiram aquele homem aleijado, certamente com muita dificuldade. Caminharam sobre um telhado com aquele homem aleijado.
demonstrando amor ao próximo. Eles não se preocuparam, nós podemos cair, e no tombo todos nós podemos ficar aleijados. Não, eles só tinham um propósito, eles só tinham uma missão. Eles amarraram a corda e começaram a descer aquele homem até os pés de Jesus. E Jesus viu a fé daqueles homens, e Jesus viu a fé daquele homem, e Jesus manifestou, declarou a cura sobre aquele homem. Se aquele homem tivesse ficado em casa, se aquele homem tivesse ficado do outro lado da rua, se aquele homem tivesse ficado no seu lar, certamente ele morreria da mesma forma. Mas ele saiu da sua zona de conforto, ele enfrentou adversidades, ele enfrentou a multidão, ele enfrentou o perigo do telhado, e ele saiu dali com a vitória, ele saiu dali com a bênção, ele saiu dali com a certeza, aleluia, que a sua oração foi atendida, aleluia. Não fique esperando, não fique esperando, não fique parado, não fique de braços cruzados, aleluia, não fique, mas busque, paga o preço que for. Bispo, mas aqui tem mais de 200 pessoas, aqui eu sou o menorzinho de todos. Não importa, querido, não me importa, querido, não me importa quantas pessoas nós somos, você precisa aprender a atrair a atenção de Jesus. Atraia a atenção de Jesus essa noite, atraia a atenção de Jesus essa noite, e eu tenho certeza que Ele pode descer neste lugar, Ele pode descer neste lugar, e Ele pode responder a sua oração, e você pode sair daqui nessa noite com a resposta, com a vitória na sua mão, aleluia. O reino não é encontrado por quem espera, mas ele é encontrado por quem busca. Deus não se revela a corações acomodados. Ele não se manifesta para aqueles que estão acomodados. Aleluia, aleluia. Quais são a questão? O primeiro ponto, qual é a questão da nossa prioridade? O texto vai dizer para nós buscar em primeiro. O que seria primeiro? O problema não é buscar coisas, não é você buscar um bom emprego, não é você buscar um bom salário, não é você buscar um carro, uma casa, não sei o que, isso não é o problema. O erro é buscá-las antes do reino, é você colocar isso como a sua prioridade. Primeiro não é parte da lista. Primeiro é o quê? Primeiro é o quê? Escute. Primeiro, imagina aqui uma lista. Vamos supor que aqui tem 30 itens. Imagina aí. Então o primeiro não é parte da lista. Primeiro é o quê? O que fica em cima? É o topo. Primeiro é o topo. Então primeiro não é parte. Primeiro ocupa a primeira posição. É o topo da lista. Então qual é a sua prioridade? Buscar o reino. Qual é a sua prioridade? Buscar o reino. E o que é secundário? Buscar o emprego. Em terceiro lugar, arrumar uma namorada. E depois, comprar uma casa. E depois, comprar um carro. E depois, casar. E depois, ter filhos. E depois, e você vai acrescentando isso. Mas primeiro é o topo, porque se Jesus não for a prioridade da sua vida, querido, o resto não vai dar certo, o resto não vai funcionar. Você pode até ter uma conta bancária recheada, você pode até andar de carro novo, você pode ter até uma casa luxuosa, mas a palavra do Senhor, parafraseando, a palavra do Senhor, querido, diz que é melhor entrar no reino do céu com um só olho, do que ter os dois e ir para o inferno. Então, parafraseando, eu quero dizer para você, é melhor entrar no reino de Deus, morando
morando numa barraca do que ir para o inferno morando numa mansão. É melhor entrar no reino de Deus a pé do que ter uma Ferrari e ir para o inferno. O reino de Deus é a prioridade. O reino de Deus é a prioridade. O reino de Deus deve ser a prioridade. Deus não aceita sobra, pastor André. Ele não aceita sobra. Aleluia. Deus, ele aceita apenas devoção e obediência. E nisso nós podemos dizer, querido, Paulo nos ensina que quando eu consagro a primeira parte ao Senhor, quando eu separo aquilo que pertence ao Senhor, os meus dízimos e a minha oferta, quando eu separo a primeira parte, todo o restante é abençoado. Então eu não devo pagar a água, a energia, o aluguel, a prestação do carro, pagar a escola, pagar isso, pagar aquilo, o que sobrou eu vou entregar, dizimar. Não, o primeiro lugar é o dízimo, o primeiro lugar é a minha oferta, e depois eu vou pagar todo o restante, porque eu creio que se eu buscar primeiro o reino de Deus, o que vestir, o que comer, não vai faltar na minha casa, não vai faltar na minha casa, não vai faltar na minha casa. Você sabe por quê, pastor André? Porque no dia que você abrir o armário e você não encontrar arroz, no dia que você abrir o armário e você não encontrar o feijão, no dia que você abrir o armário e não encontrar o macarrão, o pastor Ziel vai chegar lá na sua casa, assim como ele chegou na minha. O que tu está esperando? O Pix de quem? Não sei, eu estou esperando o Pix. Eu quero dizer para você, querido, que Deus vai mover os céus e a terra para te abençoar. Não importa de onde vai chegar, 850 quilômetros chegou na minha casa, aleluia, e a provisão chegou junto para louvor e glória do nome do Senhor. Busque primeiro o reino, busque primeiro o reino, busque o primeiro reino, e o Senhor vai cuidar do restante, aleluia. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se Deus não é o primeiro, significa que Ele não é o Senhor. Se Ele não for a prioridade, Ele não é o Senhor da sua vida. Ele diz que eu devo buscar primeiro o reino. E o que significa o reino de Deus? O governo que governa, o governo que organiza a minha vida. O reino de Deus não é um lugar, mas o reino de Deus é um governo. Buscar o reino de Deus quer dizer que Deus governa os meus planos, que Deus governa as minhas decisões, que Deus governa as minhas finanças, que Ele governa os meus relacionamentos. Deus está no controle de todas as coisas. Onde o reino de Deus chega, a vontade do rei prevalece. Aonde o reino de Deus chega, a vontade dele prevalece, e a vontade dele, e a vontade dele, e a vontade dele é te ver bem, a vontade dele é te ver feliz, a vontade dele é te ver realizado, a vontade dele é suprir as suas necessidades. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vou exibir minha camisa nova, porque ninguém fala nada, né? Ninguém falou, nossa, sabia que camisa bonita, onde você comprou? Então eu vou exibir aqui para ver se alguém percebe, aleluia, que eu só comprei essa camisa para vir pregar aqui essa noite. É verdade, estou mentindo não. Aleluia. O que seria a questão? Nós falamos de prioridade. Primeiro, nós falamos do reino, que o reino que governa todas as coisas, meus planos, meus projetos, a minha vida, minhas finanças, o meu relacionamento. Mas ele também fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça é um estilo de vida alinhado
à vontade de Deus. É um estilo de vida alinhado aos propósitos dele. Justiça não é apenas posição espiritual. A justiça é uma prática diária. É viver corretamente. É refletir o caráter de Deus. É agir conforme os valores do reino. O que eu quero dizer com isso, queridos? Tem muitos cristãos, olha o chicote, pastora Selma, me perdoe, não conta para o pastor Ziel, não. Tem muitos crentes que ainda vivem naquela crendice, de que se eu comprar e não pagar, depois de 5 anos limpo o meu nome. Isso não é justiça. E se você comprou e não pagou, eu te dou um conselho: pague. Porque talvez aqui na terra, daqui 5 anos vai limpar, vai sair do SPC Serasa, mas da caderneta de Deus não sai. Lá não caduca. Eu lembro que quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e agia como menino. Eu estava desempregado, não recordo que eu estava com meus 17, 18 anos por aí. E aí passou aqueles homens, que até hoje eles passam em determinadas escolas vendendo produto, livros. E ele apresentou um dicionário. Talvez alguém aqui tenha ele, e eu tenho ele até hoje. Um dicionário desse tamanho, dessa altura, parece que chamado O Globo. Eu acho um negócio assim, o nome dele. O que eu quero dizer com um dicionário? O que eu ia fazer com o dicionário, sendo que eu nunca abri nem a primeira página? Mas a empolgação me levou a comprar aquele dicionário, porque ele fez um discurso dizendo que a primeira parcela seria daqui 45 dias. E eu comprei. Pensei, até lá eu estou trabalhando. Mas acordava meio-dia. Chegou o período de pagar, eu não tinha dinheiro. Venceu todas as parcelas, eu não paguei nenhuma. Mas eu era crente. E agora, pastora Selma? Eu arrumei um emprego, comecei a trabalhar. No meu primeiro salário, eu peguei o ônibus, fui lá no banco para poder sacar o meu dinheirinho, no Santander. Saquei meu suado dinheiro. Tinha um orelhão, caí na besteira de ligar. Quanto que é a dívida? É X. Vocês conseguem parcelar? Não, é só pagamento à vista. Quanto que é? Deu a metade do meu salário. Eu falei, mas eu sou crente. Me passa os dados bancários, que eu já estou aqui próximo ao banco, eu já vou fazer o depósito. Eu paguei todas as parcelas, não fiquei devendo nenhuma, porque eu sou embaixador de Cristo. Eu posso passar por dificuldade. Eu já vi crente, pastora Selma, aqui não tem não, Deus não me revelou nada disso aqui. Mas eu já vi crente que o carro está fumando, o carro está desviado. O carro está desviado, o carro fuma, o carro bebe. Aí o crente vai lá na oficina e passa um batonzinho para mim poder desovar esse negócio. E o cara vai lá e passa um batonzinho para disfarçar, ele chega no camarada e fala assim, não, o carro está bom demais da conta, e eu quero X. O camarada vai lá e paga para ele nunca mais vê. E o pepino estoura na mão do outro. E depois chega na igreja e fala, eu não quero ser escravo do quê? Do medo. Eu sou filho de Deus, não é não. Você pode até ser um filho de Deus, mas você precisa corrigir. Porque o reino de Deus é justiça. Você não pode dar calote em ninguém. Você não pode passar a perna em ninguém. A justiça significa viver corretamente, refletir o caráter de Deus e agir conforme os valores do reino. Não existe reino sem justiça, nem justiça sem submissão ao rei. Então, se você quer se submeter ao rei,
você precisa andar como filho da luz. Só que quando eu, pastor André, quando eu sigo esses princípios, quando eu busco em primeiro lugar, quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, quando Cristo é a minha prioridade, e eu busco o seu reino e a sua justiça, você vai ter benefícios. Posso ouvir um amém? Você vai ter um acréscimo na sua vida. E quais são esses benefícios? Quais são essas consequências de buscar, colocar Deus como prioridade, buscar o seu reino e a sua justiça? Quais são as consequências? Ele diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando eu vivo de uma forma alinhada a Deus, as benevolências dele me alcançam. Jesus não promete luxo, mas ele garante provisão. Ele não te garante luxo, mas ele garante que vai suprir as suas necessidades. Isso não é barganha, não é um prêmio, não é motivação. O acréscimo é uma consequência natural de uma vida alinhada ao reino. Quando a minha vida está alinhada ao reino, as bênçãos do Senhor me acompanharão. As bênçãos do Senhor vai me acompanhar, aleluia. Então eu não preciso ficar correndo atrás de profeta. Eu não preciso ficar correndo disso e correndo atrás daquilo outro. O que eu preciso é me alinhar ao propósito de Deus. É me alinhar ao propósito de Deus. A irmã aqui agora, ela é o propósito de Deus. Aqui, ó. Ela que representa o propósito de Deus. E eu sou aquele que estou buscando primeiro. Aleluia. Aliás, eu estou invertendo as ordens. Ela está buscando primeiro o reino de Deus e a justiça. Ela está buscando a presença de Deus, se alinhar aos propósitos de Deus. E eu represento as bênçãos de Deus. Eu represento as bênçãos de Deus. Vai caminhando, irmã. A senhora está no propósito. A senhora está no objetivo. E as bênçãos do Senhor estão te acompanhando. Por onde você vai, anda, irmã. Deixa Deus te abençoar nessa noite. E as bênçãos do Senhor vão te acompanhar. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar. Os sinais do Senhor te acompanham. Os sinais do Senhor correm atrás de você. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero te abençoar, eu quero te abençoar, eu estou disposto a te abençoar, porque os sinais vão seguir os que crê, os sinais vão seguir os que crê. Quem crê nessa noite, pode glorificar ao Senhor. Se você crê no Senhor, glorifica Ele. Se você crê, glorifica o Senhor, glorifica Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. A igreja está tímida ainda, André. A igreja está tímida, mas nós vamos romper isso em nome de Jesus Cristo. Olha só o que a Bíblia vai dizer para mim. Aleluia. Quando o reino ocupa o primeiro lugar, Deus garante tudo o que é necessário. Deus garante suprir a sua necessidade. Vamos ver um exemplo bíblico. Aleluia. No livro de Salomão, Salomão, em 1 Reis, capítulo 3, já está aqui a heresia, viu? No livro de Salomão, isso é heresia, irmão. Em 1 Reis, capítulo 3, nos narra a história do rei Salomão. Salomão, quando ele foi questionado por Deus: o que tu quer? O que você quer? Ele não buscou ouro, ele não buscou prata. Ele disse assim: eu quero sabedoria, eu quero discernimento, eu quero ter um governo justo, eu quero sabedoria, eu quero ter um governo justo, aleluia. Mas por causa disso, por causa do alinhamento com Deus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor acrescentou riqueza, o Senhor acrescentou honra, o Senhor acrescentou paz, aleluia. Então riqueza, então honra, então paz são consequência de um alinhamento com o reino de Deus, aleluia. Qual é a sua prioridade nessa noite? Qual é a sua prioridade nessa noite? Lembre-se, se você buscar o ouro,
tu só vai ficar com ele. Se você buscar prata, você só vai ficar com ela. Mas se você buscar, se você se alinhar ao reino de Deus, se você se alinhar à vontade de Deus, todas as demais coisas, ou todas essas coisas, perdão, o Senhor vai acrescentar na sua vida. Haverá fartura no seu celeiro, haverá paz na sua casa, haverá abundância, aleluia. A palavra do Senhor nos disse: quando eu estou alinhado ao reino, eu terei dinheiro para emprestar, mas eu não precisarei pegar emprestado. Quando eu estou alinhado ao reino, a Bíblia nos fala que Ele nos coloca como cabeça e não com cauda, aleluia, aleluia. Quando eu estou alinhado ao reino, as bênçãos do Senhor vão me acompanhar, as bênçãos do Senhor vão me seguir, elas vão chegar aonde eu estou, aleluia. Aquele que busca a Deus recebe o necessário para a gente caminhar para o fim. Pensa comigo, irmãos, uma ilustração bem comum para todos os homens, né? Mulheres também, porque hoje todos dirigem, né, pastora Selma? É sabido por todos nós que um carro desalinhado, o que acontece com ele? Quando um carro está desalinhado, ele gasta mais combustível? Sim ou não? Sim ou não? Um carro desalinhado, ele vai desgastar os pneus? Vai ou não vai? Então você nunca vai andar em paz quando você está com o carro desalinhado. Nunca vai estar em paz quando o seu carro não está alinhado. Assim é você. Se você não estiver alinhado aos propósitos de Deus, você vai cansar à toa. Você vai ficar correndo atrás do vento. Assim é a vida quando o reino não está em primeiro lugar. Muito esforço, mas nenhuma recompensa. A ansiedade nasce da desordem espiritual, porque você não está alinhado ao reino, as suas finanças começam a ficar bagunçadas, e essa começa a trazer preocupações, então você vai ter uma ansiedade desnecessária. As suas prioridades, queridos, vai definir o seu destino. Qual é a sua prioridade hoje? Qual é a sua prioridade nesse momento? O reino governa. Deus, Ele quer governar a sua vida. Deus quer governar o teu coração. Deus quer governar a sua família. Antes dEle prover, antes dEle suprir a sua necessidade, Ele quer te governar. Deus, Ele quer, Deus, Ele está disposto, querido, a abençoar aquele que se submete a Ele. E quando eu me submeto à vontade dEle, os acréscimos vão chegar na minha casa, os acréscimos vão chegar na minha vida, as consequências vão chegar, haverá cura, haverá libertação, haverá restauração, haverá abundância, haverá paz, haverá ordem, aleluia. Receba nessa noite, receba nessa noite, receba nessa noite, receba nessa noite, em nome de Jesus Cristo, receba nessa noite, aleluia, 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 aleluia. Então nessa noite eu quero te chamar novamente. Essa noite eu quero te chamar a um alinhamento. Eu quero te chamar para um alinhamento. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, Santo Espírito, meu alimento. O que você vai dizer para Ele? Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Então, Deus está te chamando para um alinhamento nessa noite. Deus está te chamando. Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos e você pergunte a si mesmo: o que tem ocupado o primeiro lugar da minha vida?
Pergunte para si mesmo. Pergunte a si mesmo: Deus de fato governa a minha vida ou Ele apenas está me auxiliando? Deus está governando ou apenas me auxiliando? A sua busca, queridos irmãos, tem sido espiritual ou apenas material? Qual tem sido a sua prioridade? Então eu quero que você coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça e a esquerda no teu coração. Se você puder ficar de pé, eu vou te agradecer muito por isso. Aleluia. Coloque a sua mão direita sobre a sua cabeça e a esquerda sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E com fé, querido, com fé, com autoridade, você vai dizer o mais alto que você puder nessa noite. Você vai liberar essa palavra mais alto que você puder nessa noite. Não é em silêncio. Você vai declarar nessa noite: Senhor. Não, ficou muito baixo. Senhor, governa novamente a minha vida. Senhor, governa novamente a minha vida. Mais uma vez, Senhor, governa novamente a minha vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus não está te chamando para você correr mais. Ele chama você para colocar o reino de Deus no lugar certo. E o lugar certo do reino de Deus é o topo, é o topo, é o topo da lista, é o primeiro da lista, aleluia. Quando o reino volta ao centro, a ansiedade perde a voz, o coração encontra descanso e Deus assume o controle. Deus vai assumir o controle da sua vida. Deus quer assumir o controle da sua casa. Deus quer assumir o controle da sua família. Deus quer assumir o controle da sua empresa. Deus quer assumir o controle das suas finanças. Coloca o reino em primeiro lugar e deixa Deus cuidar do resto. Coloque o reino de Deus em primeiro e deixa Deus cuidar do restante, porque Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Você não vai precisar correr. 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 Sabe por quê, igreja? Você não vai precisar correr, porque a bênção do Senhor vai chegar até você. A bênção do Senhor vai chegar na sua vida. A bênção do Senhor vai chegar. A bênção do Senhor vai chegar. Não é você, não é você, não é você, mas é Ele. É Ele, é Ele, é Ele. Ele vai te encontrar. Aleluia, 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 aleluia. A bênção do Senhor vai chegar à tua casa. A bênção do Senhor vai chegar nas suas finanças. A bênção do Senhor vai chegar nas suas famílias. As bênçãos do Senhor vai chegar. E aquilo que era impossível, aleluia, se tornará possível. Porque Deus não conhece o impossível. Ele não conhece o impossível. Ele não conhece o impossível. Todas as coisas estão no controle do Senhor. A sua vida está no controle do Senhor. Aleluia. Talvez você esteja vivendo um momento como os discípulos estavam. As ondas talvez estejam bravias. Talvez você já gastou todas as suas forças. Você já gastou tudo o que você podia. E a única coisa que você consegue enxergar agora é o fundo do mar da Galileia. A tempestade me pegou e meu barco não consegue sair do lugar. Eu vou afundar, eu vou morrer. Jesus mandou eles chegar do outro lado em Nazaré, mas eles foram pegos no meio do mar da Galileia. Quando eles lutaram contra as correntezas, homens experimentados, homens que conheciam aquele mar como a palma da mão, como Pedro, Tiago e João, agora eles estavam com medo de morrer. Eles não conseguiam sair do lugar. Eles não tinham mais saída. E quando eles se entregaram à morte,
De repente imagino eu uma tempestade, tudo escuro. De repente um relâmpago clareia aquele ambiente. De repente, talvez um relâmpago traz luz. E quando clareou, eles contemplaram alguém caminhando sobre aquelas águas bravias. Eles viram alguém caminhando sobre as águas bravias, sobre as águas agitadas. Eles pensaram que era a morte. Eles pensaram que era um fantasma. Mas Jesus disse: Pedro, sou eu, não temas. Pedro, sou eu, não temas. Pedro, sou eu, não temas. Eu não vou entrar para a segunda parte, mas eu quero dizer para você nessa noite, de uma forma profética. Eu vou dizer para você nessa noite, de uma forma profética. Eu vou dizer para você nessa noite, de uma forma profética, aquilo que te assombra, aquilo que te traz medo, aquilo que te traz insegurança, aquilo que te traz pavor. Assim como as ondas, Jesus andava sobre as ondas, Jesus andava sobre as águas bravias. Isso significa que aquilo que te traz medo, aquilo que te traz desespero, aquilo que te traz desânimo, está sob o controle de Jesus. Está sob o controle de Jesus. Ele caminha sobre aquilo que te traz preocupação. Ele caminha sobre aquilo que te traz medo. Ele caminha sobre aquilo e te traz pavor. Jesus agora está no controle. Jesus está agora no controle. E ele entra no barco. Ele entra no barco. Ele entra no barco. Ele entra no barco. E quando ele entra, aleluia, o vento se acalma, as ondas se acalmam, a bonança chega, a paz ocupa o lugar. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite: receba, 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 receba. Em nome de Jesus não é o fim. Em nome de Jesus não é o fim. Em nome de Jesus não é o fim. Aleluia. Escute, o que te apavora nessa noite? O que está te apavorando nessa noite? O que está te apavorando, você de marrom? O que te apavora? O que te traz medo? O que às vezes causa ansiedade? Assim como o Senhor Jesus ordenou aquelas águas, assim como Jesus disse para o vento: aquieta-te, e o vento se aquietou. Assim como Jesus acalmou aquelas águas, tudo aquilo que te causa medo, tudo aquilo que te causa desânimo, tudo aquilo que te causa ansiedade, tudo aquilo que te causa preocupação, cai por terra agora no nome de Jesus. Cai por terra agora no nome de Jesus. Você vai testemunhar o que o Senhor vai fazer. Você vai testemunhar o que o Senhor vai fazer. O Senhor está caminhando nessa noite. O Senhor está caminhando nessa noite. O Senhor está caminhando nessa noite. Se você crê, comece a glorificar. Comece a glorificar. Comece a glorificar. Comece a glorificar Ele. Comece a glorificar Ele. Comece a glorificar. Comece a glorificar. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está caminhando no meio da igreja. Ele está caminhando no meio da igreja. Ele está caminhando no meio da igreja. Ele está caminhando aqui. Olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí, olha ele aí. Ele está caminhando, ele está caminhando, ele está caminhando, ele está caminhando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cai por terra agora no nome de Jesus. Cai por terra agora todo medo. Cai por terra agora todo mal. Cai por terra agora toda ansiedade. Cai por terra agora em nome de Jesus Cristo. Cai por terra agora no nome de Jesus. Aleluia. Aonde há ódio, aleluia, a paz vai reinar. Aonde há discórdia, a paz vai reinar. Receba, 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 receba. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus.
Somente você que nessa noite foi tocado por essa palavra, somente você que entendeu essa palavra, vem aqui em nome de Jesus. Vem aqui no nome de Jesus. Vem aqui no nome de Jesus. Somente você que entendeu. Somente você que quer que o Senhor volte a governar a sua vida. Vem aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, vem. Senhor, vem. Vem, Jesus, vem. Vem, 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 vem. Vem, Senhor, vem, 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 vem. Vem, Senhor, vem. Vem operar aqui, Senhor. Vem agir aqui, Senhor. Vem agir no Senhor. O seu povo está sedento. O seu povo clama por ti nessa noite. O seu povo clama por ti, Jesus. O seu povo clama por ti, Jesus. Em nome de Jesus Cristo agora. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Vai aqui, Senhor. Vem, 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 Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. O Senhor está ouvindo. O Senhor está ouvindo o seu clamor. O Senhor está ouvindo o seu clamor. Aleluia, 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 aleluia. Tem vasos sendo restaurados nessa noite. Tem vasos sendo restaurados neste lugar. 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 Olha aí, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, o Senhor está restaurando sonhos, o Senhor está restaurando projetos, o Senhor está restaurando em nome de Jesus Cristo. Olha Ele agindo aí. Ele está entrando com a provisão, 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 Ele está entrando com a provisão. Ele está entrando com a provisão. Ele entra com a provisão agora. Olha Ele trabalhando aí, endireitando. Olha Ele consertando, aplainando o caminho. Em nome de Jesus Cristo. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele. Seja tocado por Ele. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. Receba no nome de Jesus. Aleluia. Ele quer governar a sua vida. Ele quer governar o teu coração. Ele quer governar a sua casa. Ele quer governar os seus relacionamentos. Deus quer governar, aleluia. Ele quer reinar, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. 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 Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia. Você tem fé? Quem tem fé, diga amém. Você escutou? Você escutou? Quem tem fé, diga amém. Você escutou? Eu não. Você escutou? Quem tem fé, diga amém. Aleluia. Agora eu escutei. Agora eu comecei a escutar. Eu não consigo tocar em todos nessa noite. Eu não consigo orar com todos nessa noite. Mas na autoridade do Espírito Santo, se você crer, eu creio. Você crê? Então você vai se desligar dessa terra agora. E você vai se ligar em Deus.
o que você precisa, do que você necessita. Pense. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? Deus governa ou apenas te auxilia? Como você declarou nessa noite: Senhor, eu quero que você declare de novo. Eu quero que você declare essa frase de novo, bem forte. Senhor, governa novamente a minha vida. Agora você vai olhar para a minha mão. Olha aqui. Com fé. Com fé. Eu não consigo tocar em todos vocês, mas Ele consegue. E quando eu começar a baixar a minha mão, juntamente com ela, a glória de Deus vai descer. E quando as minhas mãos chegar mais ou menos à altura da sua cabeça, pode ser que você sinta algo que você nunca sentiu antes. Ou também pode ser que você não sinta nada. Vai depender de você. Quem é você? Aquele que crê ou aquele que duvida? Talvez você quer mentalizar alguém que não está aqui nessa noite, e Deus pode visitá-lo. Pense no que você precisa nessa noite. Como diz aquele: por que parou? Parou por quê? Vocês que me ajudam. Olha aqui. Olha aqui, meu irmão. E eu sinto a minha mão queimar. Eu já sinto as minhas mãos pesadas. Mas pela fé, eu não sei quem você é. Eu não sei do que você precisa. Eu não sei do que você necessita. Mas o Senhor vai começar a pôr ordem agora. O Senhor vai começar a pôr ordem agora. O Senhor vai começar a endireitar todas as coisas agora. Ele vai começar a endireitar. Ele vai começar a endireitar. Ele vai começar a endireitar. Ele vai começar a entrar. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba, 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 receba em nome de Jesus. Receba, receba, receba em nome de Jesus. Deus está restaurando os sonhos. Deus está restaurando projetos. Deus está restaurando vidas. Deus está restaurando ministérios. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Que a bênção do Senhor te acompanhe. Que a bênção do Senhor chegue na tua casa. Que a bênção do Senhor chegue na sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre ti. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua casa. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua família. Que as bênçãos do Senhor te acompanhem. Aleluia. Bem-aventurado seja ao entrar. Bem-aventurado seja ao sair. Bem-aventurado seja. Aleluia. Deus vai te dar um ano diferente. Deus vai te dar um ano diferente. O ano da restituição. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E a consequência será. A consequência será a restituição dos teus sonhos. A restauração dos teus projetos. As bênçãos do Senhor sobre toda a área da sua vida. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. 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 Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Deus, aleluia. Permanece. Pode ficar no lugar que você está. Não precisa voltar. Permanece aí. A gente vai encerrar desse jeito. Segue cantando, louvando o Senhor.
Louva a Ele em reconhecimento por tudo que Ele tem feito nesse momento. Aleluia. Estende suas mãos. Aleluia. Glória a Deus. E amanhã tem mais. Aleluia. O mesmo Espírito que estava hoje, amanhã estará também. Com o amor de Deus, o Pai, que a comunhão e consolação do Espírito Santo, que a salvação de Cristo Jesus esteja em nós até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Até amanhã. Vão em paz.